notícias você vê ou ouve todos os dias? Todos os dias vemos histórias de pessoas egoístas ou ocupadas com os próprios interesses, ou denúncias e acusações. Histórias sobre injustiça social e irresponsabilidade. Parece que o mundo todo está envolvido em problemas de quebra de confiança, mentiras, decepções, fraudes, promessas quebradas, hipocrisia. Até parece que as histórias de pessoas honestas não merecem espaço nos jornais, pois não despertam nenhum interesse. Por outro lado, sempre que ouvimos boas histórias, nos vem uma emoção que até provoca lágrimas, porque é como se nos dissesse, puxa, nós como um povo queremos ser sérios, ser empáticos, ser atenciosos. E parte do entendimento da ética é entender e reconhecer os 6 valores básicos que são realmente a essência do julgamento ético. Eles são confiança, respeito, responsabilidade, justiça, interesse e cidadania. Nós os chamamos de os 6 pilares do caráter. Eu me considero uma pessoa ética. Então por que estou aqui? Uma das coisas que me chocam quando estou falando com as pessoas sobre decisões éticas é a pessoa tentar justificar sua fragilidade dizendo, bem, eu sou humano. E eu penso, em oposição a quê? Sabe, comparado com um cupim, um sapo, eu pensava que ser humano fosse o ápice. Eu sinceramente pensava que essa fosse a melhor forma de vida conhecida. E que também o ser humano fosse moralmente responsável. E também ser moralmente autônomo. Autonomia significa fazer escolhas em nossas vidas. Responsabilidade significa que temos que arcar com as consequências de nossas escolhas em termos do que realizamos ou não e do que as pessoas pensam de nós. Assim, já que cabe ao ser humano tomar decisões, tudo o que uma pessoa faz está sujeito aos padrões da ética. Do ponto de vista filosófico, a ética se refere aos princípios morais, padrões do que é certo e errado que prescrevem como uma boa pessoa deveria se comportar. Veja bem, a ética prescreve a conduta. Ela diz o que a pessoa deve fazer. Por outro lado, o relativismo ético descreve a conduta. Ele descreve o que a pessoa realmente faz. E existe uma grande diferença. Você pode dizer, bem, é assim que se comportam os políticos, ou poderia dizer a ética dos políticos é assim ou assado. Esse é o comportamento dos advogados e dá um exemplo. Mas você não está descrevendo a ética dos advogados, está descrevendo o comportamento deles. Ética não é como todos se comportam, é como deveriam se comportar. Nosso desafio é nos concentrar no que deve ser. É isto que precisamos fazer, transformar em ação. Alguns devem lembrar o que John Kennedy citou certa vez. A vida não é justa. Essa frase é muito usada de forma indiferente. Bem, a vida não é justa. Mas Kennedy não disse que isso era correto. Foi uma descrição e ele estava certo. Podemos achar todos os tipos de injustiça na sociedade, mas isso significa que podemos ser injustos? E não há implicações morais? Isso significa que devemos aceitar e deixar que as coisas sejam injustas? Não! Significa que o nosso objetivo é tornar a vida mais justa e que temos um desafio. Podemos dizer que as pessoas mentem. Elas enganam. Elas roubam. Sim, as pessoas fazem tudo isso. Algumas fazem, algumas às vezes. Mas isso não significa que esteja certo. Logo, eu quero abandonar qualquer noção de relativismo ético e a ideia de que existe uma ética comercial. Não existe uma ética comercial, há apenas a ética que deve ser aplicada quando nos envolvemos em atividade comercial. Não existe uma ética jornalística, há apenas a ética que deve ser aplicada quando praticamos a atividade jornalística. Mas quero enfatizar que meu programa se baseia em diversos pressupostos-chave. Primeiro, muitas pessoas querem ser éticas. Eu acredito nisso e essa é a minha experiência. Elas querem fazer a coisa certa, elas querem fazer da forma certa, elas querem ser respeitadas como boas pessoas. Segundo, muitas pessoas acham que são éticas. Na verdade, muitas acham que são mais éticas do que as demais. Nós pesquisamos isso. Cerca de 70% das pessoas acham que seriam consideradas uma das pessoas mais éticas pela maioria de seus colegas ou amigos. Assim, o meu último pressuposto é que pelo menos todas as pessoas que conheço, e isso me inclui, às vezes não são éticas.
Nem sempre alcançamos nossos mais altos padrões éticos. Não sou tão coerente quanto gostaria em todos os aspectos, e supondo que possa ocorrer com você, isto é algo que pode ser melhorado. Não é necessário ficar doente para melhorar. E o objetivo é melhorar como pudermos. Não há nada de errado com a mudança se for feita na direção certa. Winston Churchill. E como determinar a direção certa? O propósito de uma pessoa ética não é tomar decisões éticas. O propósito de uma pessoa ética é tomar decisões eticamente. E existe aí uma diferença. Quer dizer, o objetivo da sua tomada de decisões não é ser ético. O objetivo da sua decisão é ser eficiente, ser eficaz, alcançar um objetivo, mas isso deve ser feito eticamente. Quer dizer, a ética é o conjunto de regras básicas com as quais você persegue seus outros objetivos legítimos. Mas o problema é que, frequentemente, existe uma lacuna entre o que eu sei que devo fazer e o que eu quero fazer. E, frequentemente, essa é a lacuna que a ética deve preencher. Essa lacuna deve ser preenchida com aquilo que chamamos de caráter. E o caráter é a ética em ação. O caráter se baseia em 6 valores principais. Vamos examinar cada um desses 6 pilares e ver qual o seu impacto sobre uma situação comercial. A confiança é o mais complexo dos pilares, mas ela envolve 4 coisas. Envolve integridade, honestidade, cumprimento de promessas e lealdade. Estes são os 4 requisitos para conquistar e merecer confiança. Portanto, se você observar um ambiente comercial e disser que tipos de tentações, que tipo de situações existem nas quais minha empresa pode ser tentada a não ser confiável. Primeiro, a integridade, a inconsistência entre o que declaramos e o que é real. Nós falamos uma coisa e fazemos outras. Há empresas que dizem, queremos que você faça parte da nossa família, mas vai ter que trabalhar 60 horas por semana se quiser ter sucesso na empresa. Ou vemos pessoas que dizem que a família é o mais importante em suas vidas, mas nunca vão para casa. Sabe, por que eles estão tomando decisões de forma diferente? E as tentações de mentir nas avaliações de desempenho? Ou as desculpas que damos ao demitir um funcionário, queremos que soe melhor do que é na verdade. Isso importa? Afeta a credibilidade se formos descobertos? Se você mentiu sobre isso, sobre o que mais mentirá? Essa é uma das perguntas óbvias. A confiança, então, envolve integridade e honestidade, mas também cumprir promessas. E tome cuidado com as promessas feitas, porque estará preso a elas. Significa que os compromissos são especiais. Há uma dimensão moral. As pessoas devem confiar nisso. Sua palavra vale ouro. É algo vital. E, por último, a lealdade. Lealdade significa que você possui uma conexão com alguém acima e além do seu próprio interesse. Você se preocupa com os interesses deles, você se preocupa com o que acontece com eles e os apoiará e protegerá. Nós precisamos de mais lealdade, não é? Da lealdade dos funcionários com os empregados, dos empregadores com os funcionários. Precisamos da lealdade com os clientes e dos clientes com as empresas. Hoje, todos tratam todos os relacionamentos, incluindo os casamentos, como se fossem relacionamentos de conveniência. E quando uma coisa melhor aparece, uma melhor oferta, as pessoas se desfazem dos relacionamentos. Isso não é uma coisa feliz e saudável para a sociedade. As empresas podem começar a fazer parte das forças que melhorem isso. Isso é confiança. O respeito é óbvio. Trate as pessoas como elas querem ser tratadas. Isto inclui as coisas que não devemos fazer. Não devemos discriminar, permitir a discriminação, abusar verbalmente das pessoas ou tolerar o abuso verbal. Devemos dar autonomia, informações que os outros precisam para tomar decisões sobre suas vidas. Respeitar a privacidade. Tratar com respeito. A responsabilidade significa que você se preocupa com todos aqueles que podem ser afetados por sua decisão e faz um esforço consciente para não prejudicá-los sempre que puder e minimizar os efeitos quando não puder. É sua responsabilidade tomar decisões sempre que tiver que tomá-las. E tomar decisões de longo alcance e a longo prazo em vez de decisões a curto prazo. Um conceito que gostaria de introduzir é o conceito da participação. Sempre que você toma uma decisão, há pessoas que se preocupam por que serão afetadas por ela. E uma das coisas que uma pessoa ética faz é pensar sobre como suas decisões afetam as pessoas. A quem ajudará, a quem prejudicará, quem serão os afetados. Uma pessoa ética nunca prejudica alguém inadvertidamente.
Ela pode decidir penalizar alguém, pode despejar alguém de um imóvel. Tem o direito de fazer isso, é legítimo. Mas você é responsável pelo modo de fazer e quando fazer. Logo, as decisões que afetam os outros possuem uma dimensão moral. E quanto à justiça? Nem sempre sabemos o que é justiça. As pessoas podem discordar sobre o que é justo, mas sabemos o que é injusto. Pelo menos temos a obrigação de não sermos injustos, a tratar as pessoas adequadamente, lutar em busca da justiça, ter uma mente aberta. E como alguém pode enfrentar uma concorrência criminosa? Eu me lembro da história de 2 jovens formandos que estão num acampamento. Eles olham para cima e veem um urso e parece que o urso está prestes a atacá-los. Então um deles começa a tirar a mochila e o amigo diz: o que vai fazer? Ele responde: eu vou correr. O amigo diz: você não corre mais que um urso. Ele diz: não preciso correr mais que o urso, só tenho que correr mais que você. E há um certo nível no qual a concorrência que criamos na sociedade é um tipo negativo de competição. Não me importo em tentar ser o melhor. O essencial é não faça disso um dever moral para justificar o sacrifício da ética em troca da maximização dos lucros. O interesse significa demonstrar sua preocupação com as pessoas com que você se relaciona. E não dizer que não podemos fazer as coisas. Podemos despejar alguém do imóvel e ainda sermos uma pessoa decente. Mas não faça isso na véspera do Natal. Faça de outra forma. Você pode demitir alguém, mas não o tranque fora do escritório e retire o seu nome da porta. E, finalmente, a questão da cidadania. Cidadania é ser parte da comunidade, obedecer às leis, parar no semáforo vermelho, porque isso é o que concordamos e é mais seguro se todos souberem que devemos parar no vermelho e passar no verde. Porque acreditamos como cidadãos que temos obrigações uns com os outros para melhorar a comunidade, para que a comunidade funcione. Isso é, em parte, a razão de seguirmos as regras e leis e também de trabalharmos para ajudar uns aos outros, cooperar para criar uma comunidade e proteger o ambiente. O caráter é formado não pelas leis, comandos e decretos, mas por uma influência serena, sugestões inconscientes e orientação pessoal. Marian L. Burton. Sou responsável pela minha ética profissional. Como posso ser responsável também pela ética da empresa? Na verdade, há 2 dimensões em nosso pensamento sobre a ética e sobre como usar esses 6 pilares no local de trabalho. A primeira é reconhecer que enfrentamos problemas nos quais a questão é o discernimento, ou se detectamos ou não uma questão ética. Há situações nas quais não temos certeza do que devemos fazer. Talvez enfrentemos uma situação na qual devamos decidir qual funcionário demitir e não temos certeza quanto ao critério da escolha. Cada um tem suas virtudes e falhas e queremos fazer a escolha certa. O segundo tipo de problema que enfrentamos é o da força de vontade. Sabemos o que devemos fazer. Por exemplo, eu sei que devo emagrecer. O problema é não saber o que fazer, é se realmente queremos fazer. Acho que uma das melhores definições de caráter e de ética é a disposição de fazer a coisa certa, quando isso custa mais do que queremos pagar. Todos nós fazemos a coisa certa quando sabemos que vamos ganhar, que seremos recompensados, que seremos cumprimentados. O problema é, estamos dispostos a fazer o que é certo quando isso nos torna um vilão em vez de herói, ou quando perdemos um emprego, uma venda, ou uma coisa que queremos ter. Este é o grande teste da integridade e caráter. A disposição para acreditar nos princípios com tal força e convicção que fazer a coisa certa é mais importante do que obter certas coisas que queremos. Uma das perguntas fundamentais é: como a ética se encaixa na empresa, como se relacionam, ou são domínios separados? Recentemente eu conduzi um seminário para uma grande empresa multinacional. Eu ia me reunir apenas com os 12 principais executivos dessa empresa multibilionária. Eu estava falando sobre uma coisa que eu considerava totalmente sem controvérsias, apenas tentando ampliar o raciocínio para explicar que existe uma dimensão moral ou ética no cumprimento das promessas, no cumprimento das obrigações e acordos, que iam além das questões legais. Para minha surpresa, um dos executivos se opôs vigorosamente à ideia e ele disse: não, eu não concordo. Estamos livres para quebrar os acordos se estivermos dispostos a pagar por isso. A noção era de que isso é um setor legal. E se estivermos dispostos a pagar o preço, não há implicações morais na decisão.
Esse é um tipo de filosofia muito curioso a ser analisado, porque se for verdade, então a promessa é baseada em apenas uma coisa, o interesse próprio. Se quebrar a promessa for do interesse de quem prometeu, e se ele não pagar a multa ou rezar para não ser processado e se esquivar da pena, então ele acredita que pode fazer isso livremente. E eu diria que esta visão amoral do executivo está totalmente errada por 2 motivos. Primeiro, em termos práticos, o que ele sugere não é o mundo real. Ele sugere que não somos julgados pelos padrões éticos se estivermos negociando, mas se ele quebrar as promessas como acha que pode, as pessoas que negociam com ele formarão julgamentos morais a seu respeito e isso afetará sua vontade de negociar com ele no futuro. Não há dúvida sobre isso. Confiança, credibilidade, confiabilidade são fatores nos quais todos apoiam ao tomar decisões comerciais. Se eu soubesse de antemão que sua atitude em relação a um contrato é que você se sente à vontade em rompê-lo, se isso lhe for vantajoso, eu não assinaria o contrato ou então colocaria cláusulas de penalidades. Ou um contrato especial que de alguma forma o prendesse, certo? Essa ideia de se compartimentalizar a ética para que ela signifique algo diferente em sua vida pessoal do que significa na vida profissional é um grande engano e uma grande fraude, e é a maior parte do problema. Aqui está a realidade. Não importa o que alguém queira dizer sobre o que seja uma decisão de negócio, o que seja uma decisão ética, todas as decisões que puderem ser avaliadas por outra pessoa em termos de qualquer um dos 6 valores, tem uma dimensão ética. Sejamos bem claros, não estou chamando isto de decisão ética, porque o propósito da decisão não é ser ética. O propósito da decisão é atingir um objetivo empresarial legítimo, mas sempre há uma dimensão ética na decisão, porque não podemos imaginar alguém dizendo, mas isso é desonesto, isso é injusto. Você está sendo irresponsável. Você não está sendo, respeitoso. E você sabe que suas decisões são vistas desta forma e nós mesmos as vemos desta forma. Assim, o primeiro motivo para saber que as tentativas de compartimentalizar a ética e fingir que a ética empresarial está em algum setor especial com regras especiais é que você será julgado pelos mesmos padrões por outras pessoas, quer você goste ou não goste. E os julgamentos morais que as pessoas fazem terão um grande impacto nos relacionamentos que fazem diferença para você em sua empresa. Eles terão um grande impacto em toda a questão da confiança. Todos os tipos de coisas boas fluem da confiança e coisas ruins fluem da desconfiança. Elas terão um grande impacto sobre a conquista da lealdade. Todos os tipos de coisas boas fluem das organizações quando as pessoas ganham a lealdade e as coisas ruins fluem daquelas que não a ganham. E, finalmente, isso terá um grande impacto na boa vontade daqueles com quem você negocia, o que chamo de estratégia defensiva, para se protegerem contra você, seja com cláusulas de multas contratuais ou com mais regulamentações. A questão é que as regulamentações sempre resolvem alguns problemas, mas acabam criando outros. E quanto mais tentarmos resolver as coisas tornando-as ilegais, mais nos tornaremos uma sociedade legalista em vez de moralista. Mas há um segundo motivo pelo qual essa compartimentalização não funciona. E não funciona não apenas porque não reflete a realidade, mas também porque são seres humanos que tomam as decisões e não as empresas. As organizações não decidem nada. Somente as pessoas tomam decisões. E as pessoas não podem escapar nem da responsabilidade moral pelas decisões, nem pela parte positiva de ser humano, que é o desejo humano de fazer o certo e ser uma boa pessoa. Nenhuma gota de chuva assume a responsabilidade pela inundação. Anônimo. As empresas de sucesso nem sempre são éticas. Como posso ajudar minha empresa a concorrer com elas? Ultimamente eu tenho atuado muito na ética do esporte. Vocês perceberão que há 2 teorias básicas no esporte e eu quero que vejam se há semelhança com a ética nos negócios. Uma eu chamaria de vitória a qualquer preço. A vitória a qualquer preço é escapar impunemente sempre que possível.
Faça o que for necessário. Se você não for pego, está tudo bem. Assim, se você puder, cometa faltas, procure bular as regras, faça o jogo sujo, tudo para derrotar o seu oponente. A vitória a qualquer preço significa recorrer a todas as artimanhas para vencer. E a outra teoria do esporte, aquela que alguns podem até considerar antiquada, é o espírito esportivo. O espírito esportivo significa que o esporte é uma competição na qual devemos lutar pela vitória com paixão, mas sempre com honra. Não há vitória sem honra. E creio que há uma grande semelhança com os negócios. Eu conheço pessoas que procuram o sucesso nos negócios para vencer um concorrente, realizar uma venda ou obter vantagens da mesma forma que a teoria da vitória a qualquer preço. Não há nada de errado em usar qualquer recurso para vencer, contanto que não nos peguem. Porém, há uma outra versão de empresas nas quais os funcionários se preocupam com quem eles são e o que eles representam e querem que a empresa represente alguma coisa. E isso é mais parecido com o modelo do espírito esportivo. Logo, o modelo do espírito esportivo é o modelo ético. Uma das ilusões que muitos têm é a de que a boa ética representa bons negócios. Por que digo que é uma ilusão? Porque a verdade é que às vezes é e às vezes não é. A verdade é, se você está competindo com uma empresa não ética, pelo menos a curto prazo, é difícil dizer que a boa ética é um bom negócio. Então, isso dispensa a necessidade da ética? Nós dizemos, se não posso ganhar sem trapacear, eu vou virar um trapaceiro. E a pergunta é realmente o que você deseja se tornar. Liliton lhe disse, o problema da corrida de ratos é que mesmo ganhando, você continua sendo um rato. E uma das perguntas fundamentais que devemos fazer é, quem é você? Quem é a sua empresa, ou o que é a sua empresa e o que você representa? E essas perguntas são essenciais para se preocupar com a sua imagem e com o impacto que vai causar na comunidade, nos colegas de trabalho, nos funcionários e nos clientes. Há um outro problema com a ilusão de que a boa ética sempre significa bons negócios. A boa ética frequentemente representa bons negócios. E acho que quanto maior o prazo, mais isto é verdadeiro. Mas tem gente que se importa com o longo prazo e não se importa com a visão distante. Mas o problema é que temos essa ideia de que os iguais podem substituir iguais. Lembra do princípio de geometria? Bem, se boa ética é igual a bons negócios devem ser igual a boa ética. E assim alguns dizem que se não é bom para os negócios, não pode ser exigido pela ética. É claro que é uma grande ilusão. Se eu cuidar do meu caráter, minha reputação cuidará de si mesma. Thomas Morell. As decisões que eu tomar hoje refletirão quem eu serei amanhã? E eu me importo? Eu adoro essa pergunta porque ser pai é muito importante para mim e isso vem de uma peça chamada Todos os Meus Filhos. Nesta peça, o relacionamento entre pai e filho é a parte central da história e pai e filho se adoram e o pai é muito bem sucedido na comunidade, mas o filho começa a descobrir que o pai havia feito algumas coisas muito injustas para ganhar sua fortuna. E quando o filho descobre isso, ele perde a autoestima e tem uma grande desilusão e o pai fica desesperado com isso. Na verdade, ele percebe pela primeira vez o quanto vale a estima do filho. Ele trocaria toda a fortuna, se pudesse, para não perder o respeito e a estima do filho. Mas quando vê o seu filho tão desapontado, ele diz para o filho, filho, eu não sou pior do que os outros. O filho olha para ele e diz, eu sei, pai, mas pensei que você fosse melhor. Isto é o que você pode fazer como uma empresa e como indivíduo. Você não precisa ser perfeito, mas pode ser melhor e trabalhar para isso. Muito obrigado. O caráter é o verdadeiro esteio de todo o sucesso meritório. John Hayes Raymond. Eu acredito em honestidade, mas mentiria aos nazistas para salvar Anne Frank. Não vejo problemas em dizer aos meus filhos que o Papai Noel existe. Eu mentiria a um amigo sobre uma festa surpresa. Por quê? Porque tudo isto é coerente com minha confiança. Porque quando a pessoa descobre a verdade, não se sente traída. O caráter é como nos comportamos quando ninguém está olhando. E isto pode ser o grande teste do caráter. Mas o teste da ética na tomada de decisões é se comportar como se todos estivessem nos olhando.